Boa tarde, obrigada pela oportunidade de estar aqui. O meu trabalho, esse trabalho foi, na verdade, a minha conclusão, trabalho de conclusão de curso, que foi orientado pelo Dr. Felipe Tuon. Eu sou acadêmica do curso de Medicina da PUC Paraná. Então, o tema injúria renal aguda em pacientes na UTI em uso de amicacina. Foi um estudo caso-controle com meropenem. Então, para introduzir, a amicacina é um antimicrobiano da classe dos aminoglicosídeos e ele é uma boa opção de tratamento para infecção de pseudomose resistente aos carbapenêmicos, acinetobacter e enterobactérias. Só que ele tem o grande empecilho de ser nefrotóxico e ototóxico. E aqui foi o nosso objetivo do trabalho, para avaliar essa nefrotoxicidade. Seria essa nefrotoxicidade pela droga em si ou pelas condições, comorbidades do paciente que vai estar na UTI, que está usando também outras drogas potencialmente nefrotóxicas? E por isso a gente fez uma comparação com o meropenem, que ele não tem esse estigma de causar lesão renal como tem a amicacina, ou os aminoglicosídeos em geral. E o meropenem, um carbapenêmico, espectro semelhante da amica para os gram-negativos, só que o problema dele é a crescente resistência bacteriana no ambiente hospitalar. O estudo foi um caso controle pareado com 188 pacientes. 94 estavam utilizando a amicacina e 94 estavam usando o meropenem. Ele foi realizado, a gente coletou dados nos hospitais universitários Santa Casa e no Evangélico, no período de janeiro de 2011 até setembro de 2015. Os pacientes que foram incluídos eram aqueles que estavam admitidos em UTI, que tinham mais de 18 anos e que usaram no mínimo 3 dias da droga, ou amicacina ou meropenem. E foram excluídos os pacientes previamente dialíticos, até mesmo para fatores de confundimento. As doses utilizadas foram as doses habituais de cada medicação, a amicacina 15 mg por quilo, dose única, e o meropenem, pelo menos 1 grama de 8 em 8 horas, totalizando uma dose diária de 3 gramas dia. A gente também se preocupou em calcular as comorbidades dos pacientes através do índice de comorbidade de Charlson. A gente avaliou sexo, idade, o desfecho, caso tenha evoluído para alta ou caso tenha evoluído para morte, se teve admissão prévia em UTI recente, se tinha alguma indicação específica para amica ou para meropenem, o sítio de infecção e demais comorbidades, hipertensão, diabetes, uso ou não de corticoides. E, principalmente, a gente avaliou, até para aumentar a fidedignidade do trabalho, o uso de demais drogas nefrotóxicas, até porque em ambiente de UTI isso é bastante comum. A gente avaliou o uso de vanco para pegar os gram-positivos, diurético de alça, anfotericina B, polimixina, colelistina e anti-inflamatório não esteroidal. A injúria renal aguda, ela foi classificada de acordo com os critérios de Akin, e o Akin ele foi calculado 24 horas após o término da terapia, ou com amica ou com mero, ou após o desfecho morte do paciente. As variáveis, as qualitativas, foram expressas em frequência e porcentagem, as quantitativas, em média e mediana. Os valores de P, a gente usou o Q quadrado ou Fisher para as qualitativas e para as quantitativas o teste de C-Student. E ele foi considerado significativo caso menor que 0,05. Agora os resultados. A gente variou os pacientes pelo uso da vancomicina e pela idade, sendo que a média da idade para ambos os grupos foi bastante similar. Para a amicacina, uma média de 60 anos e o meropenem 60,5 anos. As comorbidades, o índice de comorbidades também foi bem parecido, 1,5 para os pacientes com amicacina e 2 para os de meropenem. E em ambos os grupos, a mediana da creatinina de entrada na admissão da UTI foi de 1 mg por decilitro. O sítio mais acometido, primeiramente, foi o respiratório, seguido do urinário. E a indicação de antibiótico terapia principal foi empírica, cerca de 70% também para ambos os grupos. E depois a gente conseguiu isolar a cultura por enterobactéria. Aqui a tabela, só mesmo para reforçar o que eu acabei de dizer, que tanto para o meropenem, tanto para a amicacina, a porcentagem foi bem parecida. A principal indicação antibiótico foi empírico, depois a cultura de enterobactérias, e os principais sítios de infecção, o respiratório, seguido do urinário, também para ambos os grupos.
E a causa de injúria renal aguda nos pacientes estudados se deveu mais comumente à sepse e ao choque. E dos nossos 188 pacientes, 43 desenvolveram algum grau de injúria renal aguda, sendo que AQUIM1 foram 20 casos, AQUIM2 16 casos e AQUIM3 7 casos. Agora a tabela que vai destrinchar com mais detalhes esses casos de IRA. Novamente reforçando, foram 188 pacientes, 94 com amica, 94 com mero. Um total de 43 casos. E aqui a gente pode analisar bem certinho que ocorreram mais casos de injúria renal aguda utilizando o meropenem do que em amica. Foram 23 com mero e 20 em amica. A amica, embora ela tenha desenvolvido maior número absoluto de AQUIM1, em números absolutos também, ela desenvolveu menos AQUIM2 e AQUIM3 comparando com o meropenem. Mas isso é em número absoluto. Agora, a gente colocando na estatística, a gente pode perceber que o nosso P não deu significativo. Ou seja, a incidência de injúria renal aguda ela não foi diferente entre os grupos que estavam utilizando a amicacina e os grupos que utilizaram o meropenem. Então, o nosso P deu maior que 0,05. Portanto, assim sendo, a conclusão do estudo foi que a incidência de injúria renal aguda em pacientes que utilizaram a amicacina é similar aos pacientes que usaram o meropenem como terapêutica empírica ou patógeno guiado na UTI.